Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Paulo Vitor. Nessa semana nós vamos estudar na disciplina de ensino religioso o islamismo. Na verdade, nós vamos continuar no conteúdo sobre islamismo, mas hoje nós falaremos sobre os textos sagrados, certo? A interpretação dos textos sagrados. Então, pessoal, já para a gente iniciar, alguns questionamentos que a gente precisa entender. Primeiro, né? O que faz com que um texto se torne sagrado? Quando isso acontece e de que forma acontece, certo? Então são alguns questionamentos que a gente pode ter em relação aos textos sagrados, independentemente de religião. E é claro que isso também vai acontecer no islamismo. E pessoal, não se enganem, desde o início dos tempos, o homem sempre procurou se comunicar e registrar seu cotidiano. Primeiramente, eles utilizavam os desenhos. Com o passar do tempo, né, e o acúmulo de informações, a sociedade ela começa a utilizar os registros. E posteriormente, né, o conjunto dessas escritas, o conjunto desses registros, acabam formando os textos como nós conhecemos. Então, de uma maneira geral, a expressão texto propriamente, né, ela remete a um enunciado qualquer, oral, escrito, longo ou breve, antigo ou moderno. Por isso a gente fala da evolução, né, desde os desenhos até os textos atuais. Mas então, qual é a função de um texto sagrado escrito? A gente pode fazer essa pergunta, né? Então, para que serve, professor, esse texto sagrado escrito? Então, nós temos alguns pontos importantes. O primeiro, ele vai registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundante, né? O seu princípio, a sua base. Assim, a religião organiza sua estrutura religiosa, seus ritos, símbolos, mensagens e etc. Segundo, comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, pois através dos textos sagrados, né, o divino se faz presente para o homem religioso e o grupo encontra orientações e ensinamentos. Terceiro ponto é atualizar a experiência original no tempo e espaço. Afinal, independentemente do período, o texto sagrado mantém a mesma estrutura sendo utilizado para orientar a vida do homem, nos cultos e na educação religiosa. E, por fim, certificar por meio de seus escritos as experiências religiosas do grupo em todos os tempos. Então percebam que é uma evolução, certo? Isso sempre vai ser um processo de evolução. Desde o início, desde a base, desde os primeiros registros, até a criação das suas tradições, cultos, ritos, símbolos, até a certificação, né, dos escritos e das experiências religiosas em todos os tempos. Então isso vai desde a base, desde o início até os dias atuais. E esses textos sagrados, pessoal, principalmente os escritos, né, para algumas tradições religiosas, são criados a partir da manifestação ou inspiração divina. Ou seja, né, o próprio divino se faz presente de alguma maneira para enviar mensagem ao homem religioso. E essa figura do homem religioso, pessoal, no islamismo é bem representada por Maomé. Ele que teria recebido as primeiras revelações do anjo Gabriel, né? E esse fenômeno de aparições do arcanjo para ele se repetiu por 23 anos, e assim dando origem ao Corão, que é o livro sagrado dos islâmicos. E Maomé ele prega a devoção a um Deus único, Alá. Lutou contra o infanticídio e defendeu a divisão de terras dos ricos com os pobres, contrariando a classe dominante de Meca, certo? Mas vale lembrar, e que é muito importante, é que os textos sagrados eles não nascem necessariamente sagrados, mas tornam-se sagrados à medida em que um grupo encontra nesses textos escritos elementos que os unem em um mesmo ensinamento, vão apresentar os valores comuns e vão auxiliar o homem religioso a experimentar a manifestação do sagrado. Outra forma de um texto se tornar sagrado é após a morte do líder. E voltando aqui aos livros sagrados, pessoal, eles são textos escritos que, em seu significado religioso, apresentam a experiência de manifestação do sagrado, como também um momento de registro histórico da religião, certo? Para as tradições religiosas,
os livros sagrados devem ser preservados para não comprometer o ensinamento da própria divindade. Então, é perpetuar a palavra. Por isso, com a intenção de preservar a unicidade, as religiões estabelecem critérios para a interpretação e compreensão dos livros, que geralmente são. Então, é muito importante, já que o nosso conteúdo hoje é a interpretação dos livros sagrados, dos textos sagrados, ok? Então, essa interpretação, né, vai tratar que o livro sagrado é o centro da tradição religiosa e deve ser respeitado, independentemente de qualquer coisa. Apresenta a experiência religiosa sagrada. A mensagem escrita no livro sagrado, ela é preservada ao longo do tempo, mesmo o texto tendo sido escrito em um período que não é o atual. Até porque ele surge em um tempo muito remoto da nossa atualidade, certo? E sua experiência religiosa, ela revela significado e orientação para um grupo religioso que a segue, certo? Então ela se perpetua, ela vem do passado e se mantém atual. Vale lembrar também que a narrativa da escrita, ela é sagrada e não científica. O homem religioso, quando abre o livro sagrado, ele encontra uma mensagem de orientação para a sua vida. Então, muitas vezes, né, na maioria das vezes, as pessoas que procuram uma religião, elas procuram uma orientação na sua vida. Elas vão seguir um caminho. E esse caminho está escrito ali, certo? Para a compreensão da mensagem, o leitor deve respeitar normas estabelecidas pela própria manifestação religiosa. E esses livros sagrados podem apresentar nos seus textos diversas fases, ou seja, textos escritos em tempos diferentes, autorias diversas, linguagens diferentes, etc. Então, muitas vezes a gente pega um texto sagrado e encontra algumas passagens que para a gente pode ser de difícil compreensão, né? Até porque eles foram escritos em momentos diferentes da história. E para o Corão, pessoal, que é o livro sagrado para o islamismo, os seguidores acreditam ser a revelação da palavra ou da fala de Deus, né? No caso será Alá. Para os muçulmanos, a mensagem divina foi transmitida para profetas anteriores, como eu citei, Maomé. Portanto, para os muçulmanos, somente o Corão expressa sem falhas a palavra de Deus. E o Corão ele vai falar principalmente sobre a unicidade divina, ou seja, apenas um Deus, o papel de Deus na história, o papel de Maomé como seu profeta, o juízo final e a necessidade de ajudar o próximo, inclusive está lá em um dos seus 5 pilares que nós tomamos na semana passada. Outras partes do Corão tratam de assuntos comunitários relacionados à família, casamento e de interesses legais, éticos e até sociais, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula hoje sobre o islamismo, sobre os textos sagrados. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, tira uma dúvida com seu professor, resolvam as atividades propostas, certo? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, bons estudos e até a próxima aula.